Olá, quarto ano, está começando mais uma aula. E na aula de hoje nós vamos dar continuidade à atividade que iniciamos ontem, que vocês fizeram uma leitura do texto, um texto expositivo. Mas antes vamos dar uma relembrada e identificar o que é um texto expositivo. O texto expositivo é aquele que apresenta informações sobre um objeto ou um fato específico, descrevendo e enumerando suas características. Remete à ideia de explicar um assunto, um tema, alguma coisa, uma situação ou um acontecimento que se pretende apresentar. Deve permitir que o leitor identifique claramente o tema central do texto. Então, esse texto que vocês fizeram a leitura ontem e vão estar fazendo a releitura hoje, ele é um texto expositivo. Vocês devem lembrar que ontem nós falamos sobre os direitos e os deveres da criança. E vocês também leram o texto, da página 34 e 35, que tinha como título, que tem como título 10 razões pelas quais a criança não deve ter a obrigação de trabalhar. Então, nesse texto ele falava exatamente motivos pelos quais as crianças não podem fazer nenhum tipo de trabalho, né? Porque isso é considerado trabalho infantil e, no país, isso é proibido. Você sabia que não são só os adultos que trabalham? Infelizmente, há muitas crianças e adolescentes assumindo vida de gente grande antes do tempo. Vamos ver isso mais de perto. Esta é Cristina, uma menina de 8 anos que vive em Pernambuco e que adora jogar bola. Júlio tem 15 anos, mora no Rio Grande do Sul e gosta de empinar pipa. Os dois ainda são crianças e deveriam ter tempo para o estudo e o lazer. Contudo, eles compartilham uma dura realidade. Ambos vivenciam uma meia-infância. Cristina acorda às 4 da manhã e enfrenta um cotidiano pesado, limpando, lavando e passando por ordem da sua tia, que a maltrata constantemente. Faz uma pausa nas tarefas e corre para a escola. Quando retorna, ainda tem muita coisa para fazer. Júlio, por sua vez, enfrenta uma rotina cansativa e dolorosa numa pedreira, exposto ao sol junto com seu pai. Por conta disso, abandonou a escola. Esses jovens estão submetidos ao trabalho infantil. E, infelizmente, Cristina e Júlio não são os únicos afetados por essa violação. No Brasil, mais de 3,5 milhões de crianças e adolescentes de 5 a 17 anos estão em situação de trabalho infantil. Isto representa mais de 8% da população dessa faixa etária. Mas o que de fato é considerado trabalho infantil? Trabalho infantil é toda forma de trabalho, remunerado ou não, que priva as crianças e adolescentes de experiências próprias de suas idades, como as de estudar e brincar. O trabalho infantil impõe uma carga de responsabilidade desproporcional à faixa etária desses jovens. Além disso, faz com que exerçam atividades inadequadas à sua estrutura física e psicológica, colocando sua saúde e segurança em risco. Para se ter uma ideia, só entre 2007 e 2013, mais de 13 mil meninos e meninas se acidentaram e outros 119 morreram trabalhando. E o que a lei brasileira diz sobre o trabalho infantil? No Brasil, o trabalho é proibido em qualquer hipótese até os 13 anos. Entre os 14 e os 16 anos, o trabalho é permitido, mas somente na condição de aprendiz, que combina a frequência escolar ao desenvolvimento de uma profissão supervisionada. A partir dos 16, o trabalho é permitido, mas o jovem não pode trabalhar à noite nem desempenhar atividades de risco, como manusear máquinas. A partir dos 18 anos, o jovem pode trabalhar em qualquer ofício. Portanto, quando falamos em trabalho infantil, nos referimos a uma situação que não respeita essas normas e que compromete o desenvolvimento físico, psicológico e cultural de crianças e adolescentes. E onde meninos e meninas estão trabalhando no Brasil? O trabalho infantil acontece em pedreiras e no âmbito doméstico, como no caso de Júlio e Cristina. Mas também há jovens trabalhando em lixões, carvoarias, feiras livres, comércio informal, borracharias, matadouros e na agricultura, ou ainda em atividades ilícitas, como o tráfico de drogas e exploração sexual.
Essas atividades são consideradas algumas das piores formas de trabalho infantil pela Organização Internacional do Trabalho, porque são atividades perigosas e insalubres. E por que tantas crianças e adolescentes começam a trabalhar antes do tempo? São muitos os motivos que levam crianças e adolescentes a trabalhar, mas o principal é ajudar a sustentar a si e a sua família. Muitos deles também trabalham para ter acesso a bens de consumo, como celular, óculos e videogame. Então, tudo é trabalho infantil? De modo algum. Tarefas pontuais e sem riscos, como lavar louça, aprender a mexer com a terra e arrumar a própria cama, não configuram trabalho infantil. Pelo contrário, são ações que fortalecem os sentimentos de solidariedade e responsabilidade nos jovens. E o que tem sido feito para acabar com a exploração de crianças e adolescentes? Nas últimas 2 décadas, o Brasil avançou no combate ao trabalho infantil. O governo fortaleceu as fiscalizações e criou projetos de transferência de renda aliados ao reforço escolar e a atividades culturais. No entanto, para erradicarmos o problema do trabalho infantil, ainda há muito a se fazer. O combate ao trabalho infantil é uma responsabilidade do Estado, da sociedade e das famílias de meninos e meninas, que devem juntos zelar por eles. Se você conhece algum caso de trabalho infantil, denuncie, Disque 100 ou procure o Centro de Referência de Assistência Social mais próximo. Crianças e adolescentes têm o direito a uma infância completa. Todos juntos por um Brasil livre de trabalho infantil. E hoje vocês vão dar continuidade à atividade, que é uma atividade um pouco extensa, e ontem eu não passei ela toda para vocês, porque tem também as outras disciplinas. Então hoje vocês vão dar continuidade das questões 13 ao 15. Então lá na questão 13, ele traz a terceira razão, que diz: crianças têm maior frequência cardíaca que os adultos para o mesmo esforço. O coração bate mais rápido para bombear o sangue para o corpo. E por isso ficam mais cansadas do que eles, ainda que exercendo a mesma atividade. Percebam que ele traz em destaque o pronome eles. Então, vocês vão assinalar um X na alternativa correta sobre o termo em destaque. Ele diz que o pronome pessoal eles evita a repetição desnecessária do termo adultos e isso contribui para a continuidade do texto. Ou, o uso desse pronome eles se refere aos termos coração e corpo, contribuindo para a continuidade do texto. Então, de acordo com essa razão 3, o pronome eles faz referência ao termo adultos ou aos termos coração e corpo. Então, vocês vão fazer novamente a releitura da razão 3 e vão responder apenas uma resposta, certo? 14. Assinale com um X o objetivo de um texto expositivo como esse que você leu. Esse texto que você acabou de ler, com as 10 razões pelas quais as crianças não podem trabalhar, qual é o objetivo dele? É divulgar informações sobre um determinado tema. Lembra que eu expliquei o que é um texto expositivo? Ou é narrar uma história fictícia? Será que as crianças que trabalham é uma história que não existe? É fictício? Então, vocês marcam. Na atividade da questão 15, vocês têm um cartaz, tá? Um cartaz aí que traz o tema Vamos acabar com o trabalho infantil em defesa dos direitos humanos e da justiça social. Então, ele traz lá uma gravura, traz aqui outras informações, que 12 de junho é o Dia contra o Trabalho Infantil. Como eu disse para vocês, o trabalho infantil ele é proibido. E aqui ele traz, né, como vocês observam, 2 situações, onde tem provavelmente as mesmas crianças, onde elas estão trabalhando, e aqui elas estão indo provavelmente à escola. O símbolo, pessoal, que eles utilizam aqui nessa campanha é exatamente uma espécie de catavento, certo? Então, aí vocês vão observar esse cartaz e vão responder as questões. Ele traz lá as letras A, B e C. Na letra A, ele pergunta o que as crianças de cada lado do cartaz estão fazendo. É o que a gente acabou de dizer aqui, né? Vocês vão descrever o que essas crianças estão fazendo. As 2 primeiras aqui, elas estão fazendo o quê? E as outras 2? Estão fazendo o quê? Na letra B, qual é a mensagem principal desse cartaz? Ao analisar o cartaz, qual é a mensagem principal que ele traz? Letra C, o que esse cartaz tem em comum com o texto expositivo que você leu?
A letra B e a letra C são respostas pessoais. Aliás, as 3 são respostas pessoais, mas vocês vão responder de acordo com a observação do cartaz e com o texto que vocês leram. Então, vocês vão dizer o que esse cartaz tem a ver com o texto que vocês leram sobre as 10 razões pelas quais as crianças não podem trabalhar. Então, vocês vão colocar na letra C. Então, é isso, pessoal. É só a continuação da atividade. Façam a releitura do texto, tá bom? Exercitem a leitura de vocês. E a gente se encontra na próxima.